Eu vinha contando os dias. Meu filho, Alexandre, estava prestes a se formar em uma das universidades mais prestigiadas de São Paulo, e eu havia imaginado aquele momento por anos. Eu me via na plateia, observando com orgulho enquanto ele caminhava pelo palco, apertando a mão de reitores e professores. Depois de tudo o que passamos, noites em claro ajudando-o a estudar, sacrifícios para pagar a mensalidade, pensei que esta seria nossa vitória compartilhada. Mas o convite nunca chegou. Em vez disso, fiquei sabendo através de uma foto que sua prima Carla publicou nas redes sociais. Alexandre com sua beca e capelo, sorrindo entre sua mãe e o novo marido dela, um empresário do Rio de Janeiro que mal conhecia meu filho. Nem sequer me mencionaram na legenda. O silêncio de Alexandre não era apenas doloroso, era ensurdecedor. Repassei nossa última conversa em minha mente, tentando descobrir o que tinha dado tão errado como nos tornamos estranhos. Lembro-me claramente do dia em que ele deixou nosso pequeno apartamento em Belo Horizonte. Era verão, um calor sufocante que grudava na pele como uma segunda camada. Ajudei-o a embalar seus livros, suas roupas, todas aquelas pequenas lembranças que ele acumulou durante 18 anos sob o meu teto. Ele me prometeu ligar toda semana, prometeu voltar no Natal, prometeu que nada mudaria. Todas promessas vazias, como eu descobriria mais tarde. Durante o primeiro ano, as ligações foram frequentes. Ele me contava sobre suas aulas, seus novos amigos, como São Paulo era diferente da nossa Belo Horizonte natal. Mas, pouco a pouco, essas ligações se espaçaram. Suas visitas se tornaram mais curtas, mais tensas. Sempre havia alguma desculpa. Provas, trabalhos, uma namorada de quem mal me falou. E então ele conheceu os pais dessa garota, uma família rica com conexões em todos os lugares. Foi como se ele descobrisse um novo mundo. Um mundo onde eu não me encaixava com meu sotaque mineiro e meu trabalho como professor em uma escola pública. Sua mãe, Lúcia, reapareceu em sua vida nesse momento. Depois de anos de ausência, de repente se interessou por nosso filho quando ele começou a se destacar na universidade. Ela sempre foi assim, atraída pelo sucesso, pelas aparências. Nos separamos quando Alexandre tinha 10 anos, depois de eu descobrir seu caso com um colega da empresa onde trabalhava. Ela se mudou para o Rio de Janeiro sem olhar para trás, enviando apenas um cartão de aniversário a cada ano. Fui eu quem consolou Alexandre quando ele chorava por ela, quem o ensinou a andar de bicicleta, quem compareceu a cada festa da escola. Mas agora, ela estava na foto da formatura. Ela e seu novo marido Ricardo, com seus ternos caros e sorrisos perfeitos. E eu estava sentado no meu sofá, desgastado em Belo Horizonte, olhando para a tela do meu celular com incredulidade. Uma semana depois, recebi um envelope. Reconheci imediatamente como correspondência de São Paulo pelo selo. Meu coração deu um salto. Talvez fosse uma explicação, um pedido de desculpas. Talvez houvesse uma razão para tudo isso que eu não entendia. Dentro, havia uma fatura impressa que somava R$ 250 mil, detalhada até o último centavo. Despesas com buffet, decorações personalizadas, passagens de primeira classe para a Itália para ele e alguns amigos. No final, em uma caligrafia preta e elegante, havia uma nota manuscrita. Considere um privilégio poder contribuir. Sem saudação, sem assinatura, apenas essa frase fria. Fiquei olhando para o papel, sem conseguir acreditar no que via. Meu filho estava me enviando uma fatura, como se eu fosse um banco, um caixa eletrônico. Li a lista de despesas várias vezes, cada linha mais extravagante que a anterior. Uma festa em um hotel 5 estrelas no centro de São Paulo. Champanhe francês. Um DJ famoso cujo nome eu já tinha visto em revistas. Quando ele se tornou essa pessoa,
Em que momento meu filho humilde, que costumava se emocionar com um simples sorvete na Praça da Liberdade, se transformou em alguém que esperava que seu pai pagasse por uma celebração que custaria mais do que eu ganhava em um ano? Sentei-me na pequena varanda do meu apartamento, olhando para o parque municipal que se estendia ao longe. Os ipês estavam floridos, enchendo o ar com seu perfume. Este tinha sido nosso lugar favorito para passear quando ele era pequeno. Eu lhe ensinei os nomes dos pássaros, contei histórias sobre a construção da cidade, mostrei as estrelas nas noites claras. Agora me perguntava se ele se lembrava de algo disso, se valorizava esses momentos tanto quanto eu. Ou se, como sua mãe, só via valor no material, no que podia exibir para os outros. Naquela noite, não consegui dormir. Revirava-me na cama, pensando no que fazer. Poderia ignorar a fatura, fingir que nunca chegou. Poderia ligar para ele e exigir uma explicação. Poderia tentar juntar o dinheiro, mesmo que isso significasse hipotecar meu apartamento e trabalhar horas extras por anos. Mas enquanto o amanhecer tingia meu quarto de laranja, tomei uma decisão. Eu não seria tratado assim, não pelo filho que criei sozinho, não pelo menino a quem ensinei que o respeito era mais importante que o dinheiro. Alexandre precisava de uma lição, e eu ia dar a ele, não com gritos nem com súplicas, mas com dignidade, a mesma dignidade com que o criei todos esses anos. Enquanto segurava a fatura em minhas mãos, minha mente viajou para as inúmeras noites em que trabalhei horas extras como professor para cobrir as mensalidades da Universidade de Alexandre. Lembrei-me de como renunciei às minhas férias no Guarujá. Vendi o velho Fusca que herdei do meu pai e me mudei para um apartamento menor no bairro de Santa Teresa, para que ele não precisasse pedir empréstimos estudantis. Nenhum desses momentos veio com um recibo. Eu nunca esperei que ele me devolvesse o dinheiro, apenas respeito, talvez gratidão. Eu tinha sido tanto mãe quanto pai depois do divórcio. Lúcia partiu quando Alexandre tinha 10 anos, deixando-nos com pouco mais do que um bilhete breve e algumas fotos. Por muito tempo, fomos apenas nós dois contra o mundo. Eu cozinhava, limpava, ajudava com os deveres de casa e esperava do lado, de fora de suas entrevistas de emprego, para buscá-lo depois. Eu não fazia isso para receber aplausos. Eu fazia porque o amava mais do que tudo. Mas aparentemente o amor tinha data de validade. Agora, ele me via não como um pai, mas como uma carteira. A transformação não aconteceu da noite para o dia e talvez eu tenha ignorado os sinais. Os comentários arrogantes, a forma como ele falava com desdém com os garçons nos restaurantes que frequentávamos, como evitava me visitar, a menos que precisasse de algo. Era como se o sucesso o tivesse feito esquecer os alicerces sobre os quais foi construído eu. Lembro-me vividamente do dia em que ele recebeu sua carta de aprovação da USP. Estávamos sentados em nossa pequena cozinha em Belo Horizonte, o sol entrando pela janela e iluminando seu rosto radiante. "Conseguimos, pai", disse ele, e aquele nós me encheu de orgulho. Celebramos com uma garrafa de vinho nacional simples e sonhamos com o futuro. Eu lhe disse que este era apenas o começo, que ele tinha um mundo inteiro para descobrir. Nunca imaginei que esse mundo eventualmente me excluiria. Os primeiros meses após sua partida para São Paulo foram os mais difíceis. A casa parecia silenciosa demais, vazia demais. Acostumei-me a cozinhar para a ver televisão sozinho, a não ter que me preocupar em chegar tarde em casa porque alguém estava me esperando. Meus colegas na escola notaram a mudança em mim. "É normal", diziam eles. "Os filhos crescem, seguem suas vidas." Mas eu sabia que havia algo mais. As ligações começaram a mudar. Não falávamos mais de livros ou filmes como costumávamos fazer. Em vez disso, nossas conversas se concentravam cada vez mais no material. Ele precisava de dinheiro para livros, para um computador novo, para uma viagem de estudos.
Cada vez que eu depositava dinheiro em sua conta, os agradecimentos eram mais curtos, mais automáticos, como se fosse minha obrigação, não um ato de amor. Quando ele veio para casa no primeiro Natal da universidade, mal o reconheci. Seu sotaque mineiro havia sido substituído pelo sotaque paulistano mais neutro. Suas roupas eram diferentes, mais caras. Até seus gostos haviam mudado. Ele não queria mais ir ao nosso bar de petiscos favorito perto da igrejinha da Pampulha. Em vez disso, insistiu em um restaurante novo e elegante na Savassi, onde uma refeição custava o que eu ganhava em um dia. Durante essa visita, ele mencionou Lúcia pela primeira vez em anos. Mamãe me convidou para o Rio na Semana Santa, disse ele casualmente enquanto jantávamos. A forma como ele disse mamãe, como se ela nunca tivesse desaparecido de nossas vidas, me doeu mais do que eu queria admitir. Que ótimo que vocês estão se reconectando, eu disse, tentando soar sincero. Ele assentiu, sem notar meu desconforto ou escolhendo ignorá-lo. Depois daquela visita, cada retorno para casa foi mais breve, mais distante. Não passávamos mais as tardes passeando pela Savassi ou tomando café na Praça da Liberdade. Ele sempre tinha outros planos, outras pessoas para ver. Às vezes, nem dormia em casa, preferindo ficar com antigos amigos da escola, que também haviam voltado a Belo Horizonte para as férias. No verão antes de seu último ano, quase não o vi. Ele conseguiu um estágio em uma empresa de São Paulo e decidiu ficar por lá. Ele me enviava mensagens ocasionais, geralmente pedindo dinheiro para o aluguel ou para alguma despesa inesperada. Eu sempre respondia imediatamente, transferindo fundos sem perguntar. Parte de mim esperava que, se eu continuasse sendo generoso, se continuasse demonstrando meu amor dessa maneira, ele eventualmente voltaria a ser o garoto que eu conhecia. Foi durante aquele verão que ele conheceu Sofia, a filha de um importante empresário paulistano. Ele nunca me apresentou formalmente a ela, apenas a mencionava de passagem em nossas conversas telefônicas cada vez mais esporádicas. A família da Sofia tem uma casa no litoral norte, ele me contou uma vez. Passamos um fim de semana lá. Ou, o pai da Sofia conhece o reitor, diz que pode me ajudar a conseguir um bom emprego depois da formatura. Pouco a pouco, Alexandre foi absorvido por este novo mundo. Um mundo de conexões, de portas que se abriam sem esforço, de privilégios que eu nunca poderia lhe proporcionar. E em algum ponto desse processo, ele começou a se envergonhar de mim. Do meu sotaque forte, das minhas roupas simples, da minha profissão modesta. Ele nunca disse isso diretamente, mas eu sentia na forma como ele evitava falar de mim com seus novos amigos, em como parou de me convidar para São Paulo. A última vez que o vi antes da formatura foi no Natal, 5 meses atrás. Ele veio a Belo Horizonte por apenas 2 dias, hospedando-se em um hotel em vez de em casa. É mais conveniente, explicou quando perguntei. Jantamos juntos uma noite em um restaurante que ele escolheu. Ele estava distraído, constantemente checando o celular. Quando tentei falar sobre seus planos para depois da faculdade, suas respostas foram vagas e evasivas. Você virá à minha formatura, certo? Ele perguntou no final do jantar, quase como um pensamento tardio. Claro, respondi, sentindo-me esperançoso pela primeira vez em meses. Não perderia por nada no mundo. Ele pagou a conta com um cartão de crédito dourado antes que eu pudesse me oferecer. Quando agradeci, ele deu de ombros. Não é nada, pai. Tenho que cuidar de você agora, não é? Essas palavras deveriam ter me comovido, mas havia algo em seu tom que me inquietou. Como se ele estivesse interpretando um papel, dizendo o que achava que deveria dizer. Como se eu fosse uma obrigação, não uma pessoa que sacrificou tudo por ele. Depois daquele jantar, as comunicações se tornaram ainda mais escassas. Uma mensagem ocasional, sempre breve,
sempre superficial. E então, silêncio completo durante as semanas que antecederam sua formatura. Assumi que ele estava ocupado com as provas finais, com os preparativos. Nunca imaginei que ele estava ativamente me excluindo do dia mais importante de sua vida educacional. E agora, aqui estava eu, com uma fatura em minhas mãos em vez de um convite. Um lembrete cruel de que, para meu filho, eu não era mais família. Eu era um recurso, um meio para um fim. A percepção me atingiu como um tapa físico, deixando-me sem fôlego. Fiquei olhando fixamente para a fatura por 1 hora antes de abrir meu notebook. Eu não liguei para ele, não supliquei. Escrevi uma carta, numa que ele não poderia ignorar. Eu a intitulei Resposta à Fatura AS1001 e anexei um PDF com meu próprio detalhamento de custos. Anos de aluguel, 480 mil. Alimentação, 150 mil. Material escolar, 42.500 reais. Apoio emocional, incalculável. Total, você me deve seu caráter. Meus dedos tremiam sobre o teclado enquanto eu escrevia, não por medo, mas por uma mistura de indignação e tristeza que percorria meu corpo como uma corrente elétrica. As palavras fluíam sem esforço, anos de sentimentos reprimidos finalmente encontrando seu caminho. Alexandre, escrevi, você pode ter conseguido um diploma, mas não aprendeu a primeira lição sobre a vida. Nunca se morde a mão que te alimentou. Não haverá pagamento para sua festa, nem cheque para alimentar seu ego. Fui seu pai antes de ser seu financiador, e não invisto em arrogância. Você se lembra quando tinha 12 anos e quebrou o braço caindo daquela árvore no Parque Municipal? Passei 3 noites dormindo em uma cadeira ao lado da sua cama porque você tinha pesadelos. Não houve fatura por isso. Lembra quando você foi mal nas primeiras provas do ensino médio e passamos um verão inteiro estudando juntos, abrindo mão da nossa viagem habitual à praia? Não te enviei uma fatura por aquelas horas. E quando sua mãe desapareceu, deixando nós dois arrasados, fui eu quem juntou os cacos, quem te assegurou todos os dias que você era amado, que era suficiente. Não há preço para esse tipo de amor. Por anos, esvaziei meus bolsos para encher os seus. Não porque eu tinha que fazer, mas porque eu queria te dar as oportunidades que eu nunca tive. Queria que você visse o mundo além do nosso pequeno canto em Belo Horizonte. Queria que você sonhasse grande, mas nunca quis que esses sonhos te transformassem em alguém que eu não reconheço. A fatura que você me enviou não é apenas por dinheiro. É um símbolo de tudo que deu errado entre nós. Você está me cobrando pelo privilégio de continuar sendo seu pai. Como se nosso vínculo fosse transacional. Como se todo o amor, todos os sacrifícios, toda a nossa história juntos pudessem ser reduzidos a números em uma página. Não. Sei em que momento você começou a me ver como um caixa eletrônico, em vez da pessoa que te ensinou a amarrar os sapatos. Não sei quando meus conselhos começaram a ser menos valiosos, que os de estranhos com contas bancárias maiores. Não sei quando você se convenceu de que mereço ser excluído dos momentos importantes da sua vida, como sua formatura. O que eu sei é que não vou pagar esta fatura. Não porque eu não possa, embora exigiria vender praticamente tudo o que possuo, mas porque fazê-lo seria validar esta nova dinâmica entre nós. Seria admitir que sou descartável, exceto quando se trata de assinar cheques. Você é meu filho e sempre será. Eu te amarei até meu último suspiro. Mas amor não significa permitir que você me trate como um estranho, ou pior, como um servo. Amor às vezes significa estabelecer limites, e este é o meu. Terminei a carta lembrando-o de todas as vezes que estive lá para ele. Os aniversários, as doenças, os triunfos e fracassos. Contei como guardava cada desenho que ele fez na escola primária, cada prova com nota boa, cada fotografia nossa juntos. Disse a ele que minha porta sempre estaria aberta para ele,
mas apenas se ele viesse como meu filho, não como um credor. Anexei algumas fotos à carta. Uma de nós na festa junina da escola, quando ele tinha 6 anos, com sua roupinha de caipira. Outra de sua primeira comunhão, ambos sorrindo em frente à igreja de São José. Uma mais recente, da sua cerimônia de conclusão do ensino médio, o último evento importante ao qual ele me permitiu comparecer. Antes de enviar a carta, li-a mais uma vez. Não havia raiva em minhas palavras, apenas clareza. Eu não buscava feri-lo, mas despertá-lo, fazê-lo ver no que estava se tornando e dar-lhe a oportunidade de escolher um caminho diferente. Cliquei em enviar. Não houve hesitação. Eu esperava silêncio, ou talvez uma resposta fria, mas pelo menos eu havia dito o que precisava ser dito. Eu não estava mais com raiva, estava desapontado, mas pronto para fechar este capítulo se era isso que ele queria. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas, como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Sonhei com Alexandre quando era pequeno, correndo pelas ruas de paralelepípedos do bairro de Santa Teresa, sua risada ecoando entre os antigos muros brancos. No sonho, eu o perseguia, sempre um passo atrás, sempre estendendo a mão para alcançá-lo. Na manhã seguinte, segui minha rotina habitual. Dei minhas aulas na escola, corrigi provas durante minha hora livre, tomei café com meus colegas. Ninguém notou nada de diferente em mim, embora por dentro eu me sentisse transformado, como se tivesse atravessado uma tempestade e agora estivesse em calma, embora as nuvens ainda escurecessem o horizonte. Ao chegar em casa, verifiquei meu e-mail. Nada de Alexandre. Também não esperava uma resposta imediata. Essas coisas levam tempo. As palavras precisam assentar, ser digeridas. Especialmente palavras como as que eu escrevi, que questionavam não apenas ações, mas identidades inteiras. Durante os dias seguintes, ocupei-me mais do que nunca. Reorganizei minha pequena biblioteca, descartando livros que não lia mais, para dar espaço a novos. Comecei a correr pelas manhãs ao longo da Avenida Afonso Pena, vendo o sol nascente tingir de dourado os prédios do centro. Aceitei dar aulas particulares à tarde, algo que havia evitado por anos, porque queria ter tempo para quando Alexandre me visitasse. Agora, esse tempo era só meu. 2 semanas depois de enviar minha resposta, recebi uma mensagem. Não de Alexandre, mas de sua tia, minha irmã Carla. Ela tinha ouvido através da família o que havia acontecido e queria que eu soubesse que Alexandre tinha ficado chocado com minha resposta. Aparentemente, ninguém nunca lhe dissera não, e certamente não de uma forma tão calculada e pouco emocional. Nos encontramos em nossa cafeteria favorita perto da Savassi, um lugar pequeno e aconchegante. Carla chegou atrasada, como sempre, com seus cabelos escuros presos em um coque desarrumado e aquela energia que parecia segui-la por toda parte. Manolo, disse ela, usando o apelido que só minha família usava. O que diabos aconteceu entre você e o Alexandre? Contei tudo a ela. A formatura para a qual não fui convidado, a foto nas redes sociais, a fatura, minha resposta. À medida que eu falava, via sua expressão passar da confusão para a incredulidade e, finalmente, para a indignação. 250 mil reais, exclamou ela, fazendo com que algumas pessoas em mesas próximas nos olhassem. Ele enlouqueceu? Que tipo de festa foi essa? Dei de ombros mexendo meu café já frio. Uma que aparentemente valia mais do que a minha presença. Carla estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Manolo, há algo que não te contei. Tenho mantido contato com o Alexandre. Ele me ligou há alguns dias. Soava diferente. Disse que recebeu sua carta e que não sabia o que fazer. Senti meu coração dar um salto. O que ele te disse exatamente? Que nunca tinha te visto assim.
que você sempre foi aquele que cedia, que perdoava, que estava lá, não importava. O quê? Disse que sua carta o fez se sentir como uma criança de novo, mas não de um jeito bom. Ele está com raiva? Perguntei, embora o que eu realmente quisesse saber era se ele estava arrependido. Carla soltou uma risada curta, quase um bufo. Ele está confuso. Ele me disse que sempre presumiu que você pagaria porque é isso que você sempre fez. Que nunca pensou que você se recusaria ou que se sentiria assim. Assim como? Invisível. Essa foi a palavra que ele usou. Disse que você escreveu que o fazia se sentir invisível. Era verdade. Essas foram minhas palavras exatas. E o fato de ele se lembrar delas, de repeti-las, significava que pelo menos ele havia lido minha carta com atenção. Era alguma coisa. Ele também disse que está com medo, continuou Carla, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Essa parte me surpreendeu. Alexandre, nosso sobrinho arrogante, que agora convive com a alta sociedade paulistana, com medo. Com medo de quê? Essa parte me fez parar, de perder o acesso a mim, de perceber que o dinheiro não viria incondicionalmente para sempre, ou de algo mais profundo. De ter te perdido para sempre, respondeu Carla com simplicidade. De ter cruzado uma linha que não pode ser descruzada. Ficamos em silêncio por um momento, deixando aquelas palavras assentarem entre nós. Lá fora, a vida continuava. Turistas tirando fotos, vendedores ambulantes oferecendo artesanato, mineiros se apressando para seus trabalhos ou compromissos. Mas em nossa mesa, o tempo parecia ter parado. O que você disse a ele? Perguntei finalmente. Que ele tinha que ser o único a te contatar. Que não podia usar a tia como intermediária para consertar o que ele quebrou. Que se ele estivesse realmente arrependido, tinha que provar. Assenti, agradecido. Obrigado. Não me agradeça ainda, disse Carla com um sorriso triste. Não sei se ele vai te ligar. Ele está lutando com seu orgulho, Manolo. E os homens da nossa família sempre foram orgulhosos demais para o próprio bem. Ela piscou para mim, lembrando-me da nossa própria história familiar. Foi em uma quinta-feira à tarde que meu telefone finalmente tocou. O nome de Alexandre apareceu na tela. Por um segundo considerei ignorar, mas atendi. Sua voz soava mais suave do que eu me lembrava. Não embargada, mas não tão desafiadora como antes. Ele não começou com um pedido de desculpas. Começou com uma pergunta. Eu realmente te fiz sentir como se você fosse apenas uma conta bancária. Não respondi imediatamente. Deixei o silêncio pesar. Então eu disse, clara e calmamente. Sim. E pior, você me fez sentir invisível. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvir sua respiração, o ruído distante do trânsito de São Paulo. Finalmente, ele falou. Não foi minha intenção, disse ele com uma voz que parecia menor, mais jovem. Eu nunca pensei, nunca percebi. Esse é o problema. Alexandre, respondi, sentindo décadas de paternidade aflorarem em meu tom. Você não pensou, você não percebeu. Você estava tão ocupado construindo sua nova vida, sua nova identidade, que esqueceu quem te ajudou a chegar até lá. Eu sei, ele admitiu, surpreendendo-me com sua franqueza. Tudo aconteceu tão rápido. A universidade, os novos amigos, Sofia, a família dela. De repente, eu estava em um mundo completamente diferente, com pessoas que tinham expectativas diferentes. E eu queria me encaixar, queria ser como eles. E eu não me encaixava nesse quadro, onde não pude evitar que minha voz traísse um pouco de amargura. Não é isso, respondeu ele rapidamente. É que eu me envergonhava, não de você. Ele se apressou em esclarecer ao ouvir minha respiração entrecortada, mas de mim, de onde eu vinha,
de não ter os mesmos privilégios que eles tiveram a vida toda. Então, você decidiu apagar seu passado, apagar a mim. Não foi uma decisão consciente, disse ele com um tom que sugeria que ele estava lutando com suas próprias percepções. Simplesmente aconteceu. Um dia eu estava contando a todos sobre meu pai, o professor que me inspirou a estudar literatura. No seguinte, eu estava deixando que assumissem que minha família tinha dinheiro, influência, e então mamãe reapareceu, com Ricardo e seu mundo de contatos e oportunidades. E eu me tornei um inconveniente, um lembrete desconfortável de suas origens humildes. Alexandre não respondeu imediatamente, e eu soube que havia acertado em cheio. O silêncio entre nós se estendeu, cheio de todas as coisas que nunca havíamos dito um ao outro. A história da formatura foi ideia da mamãe, disse ele finalmente. Ela disse que seria mais simples se apenas ela e o Ricardo viessem, que não queriam que você se sentisse desconfortável entre todos os amigos da alta sociedade deles, que poderíamos fazer uma celebração separada com você em Belo Horizonte. E você acreditou? Ou foi conveniente acreditar? Outro silêncio. Eu não sei, pai, honestamente não. Sei. Naquele momento parecia fazer sentido. Tudo era tão caótico, havia tanta pressão. E então a festa saiu do controle. O que seria uma pequena celebração se tornou este evento enorme, com pessoas que eu mal conhecia, em lugares que eu mesmo nunca teria escolhido. E a fatura? Perguntei, chegando finalmente ao cerne da questão. Também foi ideia da sua mãe? Pude ouvir seu suspiro pelo telefone. Não, isso foi tudo meu. E foi imperdoável. A palavra pairou entre nós, pesada de significado. Imperdoável era. Havia coisas que um pai não podia perdoar a um filho, linhas que, uma vez cruzadas, não permitiam o retorno. Não sei o que deu em mim, continuou Alexandre quando não respondi. Eu estava endividado até o pescoço. Ricardo havia pago por grande parte da festa, mas com condições. Disse que era um investimento no meu futuro, mas que eu teria que provar que podia gerenciar as finanças como um adulto. Ele sugeriu que eu pedisse sua ajuda. Disse que os pais sempre ajudam nessas situações, que era normal. E você achou que o melhor era me enviar uma fatura fria, sem nem mesmo ligar, sem explicar? Eu não estava pensando com clareza, admitiu ele. Deixei-me influenciar por Ricardo, pela forma dele de ver o mundo. Para ele, tudo são transações, relacionamentos, favores, até mesmo o amor familiar. Tudo tem um preço, e por um tempo acreditei que ele tinha razão, que era assim que o mundo real funcionava. Fechei os olhos, imaginando meu filho sob a influência desse homem que eu nunca conheci. Esse homem que aparentemente via as relações familiares como investimentos financeiros. Não era difícil entender como Alexandre, jovem e impressionável, poderia ter sido moldado por essa visão. Sua carta me destruiu, continuou Alexandre, sua voz agora claramente afetada pela emoção. Eu nunca te vi daquele jeito, tão contundente, tão definitivo. Você sempre foi aquele que perdoava, que entendia, que dava segundas chances, mas desta vez eu senti que tinha ido longe demais. É por isso que você não respondeu. Eu estava com vergonha, admitiu ele. Li sua carta várias e várias vezes, as fotos que você enviou, especialmente a da festa junina, quando eu era pequeno. Você se lembra daquele dia? Como se fosse ontem, respondi, sentindo uma onda de nostalgia. Você estava tão animado com a pescaria que tive que te levar 7 vezes. Gastei quase todo o meu salário da semana naquele dia. E você nunca reclamou, disse Alexandre com uma nova compreensão em sua voz. Nunca disse que não podíamos pagar. Nunca me fez sentir que eu era um fardo. Porque você não era, respondi simplesmente. Você era meu filho, minha prioridade, minha alegria.
Houve outro silêncio, mas este era diferente. Não tenso ou desconfortável, mas reflexivo, como se ambos estivéssemos navegando por anos, de memórias, reconectando-nos com a relação que tínhamos antes que tudo se complicasse. Estou na rodoviária, disse ele de repente. Acabei de chegar a Belo Horizonte. Posso te ver? Podemos conversar pessoalmente? O pedido me pegou de surpresa. Você está em BH? Agora? Peguei o primeiro voo depois de ler seu e-mail pela 100ª vez. Eu precisava te ver. Precisava te dizer pessoalmente que sinto muito, que fui um idiota, que te falhei de todas as maneiras possíveis. Senti um nó na garganta. Parte de mim queria manter minha postura, fazê-lo esperar, mostrar a ele que ele não podia simplesmente aparecer e esperar que tudo estivesse bem. Mas outra parte, a parte que nunca havia deixado de ser seu pai, queria abrir a porta e abraçá-lo imediatamente. Onde você está exatamente? Perguntei finalmente. Num táxi. Estou indo para o seu apartamento, se estiver tudo bem. Olhei ao redor da minha pequena sala. Não esperava visitas. Havia pratos do café da manhã na pia, provas espalhadas pela mesa de jantar, roupas de corrida secando em um varal improvisado perto da janela. Não era o cenário que eu teria escolhido para este reencontro tão importante. Mas talvez fosse apropriado, real, sem pretensões. Estou te esperando, disse eu simplesmente. Estarei aí em 20 minutos. Desliguei e fiquei olhando para o telefone na minha mão, sentindo uma mistura de emoções que eu não conseguia nomear completamente. Alívio, ansiedade, esperança, medo. Todas entrelaçadas em um nó apertado no meu peito. Movi-me mecanicamente, arrumando um pouco, passando um café. As ações mundanas me ajudaram a processar o que acabara de acontecer. Alexandre estava vindo. Ele leu minha carta. Estava arrependido, ou pelo menos era o que dizia. Era suficiente? Poderíamos reconstruir o que havia sido quebrado? Voltar a confiar um no outro? Eu não sabia, mas estava disposto a tentar. Exatamente 18 minutos depois, ele sempre fora pontual. Isso não havia mudado. A campainha tocou. Respirei fundo e fui até a porta. Lá estava ele, meu filho, mais magro do que eu me lembrava, com olheiras pronunciadas e o cabelo mais comprido caindo sobre os olhos. Vestia uma camisa simples e jeans, não os ternos caros aos quais aparentemente se acostumara em São Paulo. Carregava uma pequena mochila e parecia, pela primeira vez em anos, vulnerável. Nós nos olhamos por um longo momento, nenhum sabendo exatamente o que fazer ou dizer. Então, sem pensar, abri meus braços. E ele, como o menino que um dia foi, se jogou neles. Nós nos abraçamos no umbral do meu apartamento, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos que passavam. Não dissemos nada. Não era preciso. Naquele momento, não éramos um professor e um recém-formado. Não éramos um pai decepcionado e um filho arrependido. Éramos simplesmente nós, Alexandre e Manuel, pai e filho, reencontrando-nos depois de termos nos perdido. Quando finalmente nos separamos, vi que seus olhos estavam úmidos. Os meus, provavelmente também. Fiz um gesto para que ele entrasse e fechei a porta atrás de nós, deixando do lado de fora, pelo menos por enquanto, o mundo que havia tentado nos separar. Sentados na minha pequena varanda, com a silhueta da cidade visível ao longe, conversamos por horas. O café deu lugar à cerveja, e depois a um vinho que eu guardava para ocasiões especiais. Esta, decidi, qualificava-se como tal. Alexandre me contou como sua vida mudou em São Paulo. Como, pouco a pouco, ele se deixou seduzir por um mundo que sempre esteve fora do nosso alcance. Como Lúcia e Ricardo o introduziram em círculos onde o sobrenome e a conta bancária importavam mais que o caráter ou a inteligência.
Como ele se sentiu fascinado, mas também sempre um pouco deslocado. Eu nunca me encaixei de verdade, admitiu ele, olhando para o líquido âmbar em seu copo. Eu sempre sentia que estava interpretando um papel, que a qualquer momento alguém descobriria que eu era um impostor, o filho de um professor de escola pública de Belo Horizonte, não de um banqueiro ou político. E isso teria sido tão terrível, perguntei, sentindo uma pontada de dor. Alexandre balançou a cabeça envergonhado. Claro que não, mas na época parecia que sim. Eu queria desesperadamente pertencer àquele mundo e acreditava que para isso eu tinha que me reinventar completamente. Mesmo que isso significasse apagar partes de si mesmo, partes de nós. Ele assentiu, sem ousar me olhar nos olhos. Sinto muito, pai. Não há desculpa, apenas explicações. E nenhuma delas justifica como te tratei. Falei também de Sofia. Eles haviam terminado logo após a formatura. Ela era parte daquele mundo, explicou ele. Um mundo que eu não tenho mais certeza se quero. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranjas e rosas, perguntei quanto tempo ele planejava ficar na cidade. Não sei, respondeu ele. Tenho algumas entrevistas em São Paulo na próxima semana, mas depois estou pensando em tirar um tempo, reavaliar minhas opções. Você sempre pode ficar aqui, ofereci. Seu quarto ainda está do mesmo jeito. Alexandre sorriu. Eu sei. Vi as estrelas fosforescentes que colamos no teto quando eu tinha 8 anos. Elas ainda estão lá. Nunca tive coragem de tirá-las, admiti. Naquela noite, Alexandre ficou em seu antigo quarto. Pela manhã, encontrei-o na cozinha preparando café. Estive pensando, disse ele. O que você acha de eu ficar em Belo Horizonte por um tempo? Não necessariamente aqui com você, acrescentou rapidamente, mas na cidade. Poderia procurar um emprego aqui. Tentei não mostrar minha surpresa e minha alegria. E São Paulo? E todas aquelas oportunidades? Ele deu de ombros. São Paulo continuará lá. E há oportunidades aqui também. Diferentes, talvez menores em escala, mas mais autênticas. Pelo menos para mim. Eu faço isso por mim? Ele me interrompeu com uma firmeza que me surpreendeu. Nestes últimos anos, vivi a vida que outros queriam para mim. Mamãe, Ricardo, até Sofia e seus pais. Todos tinham uma visão de quem eu deveria ser. E eu me deixei levar porque era mais fácil. Mas não quero mais isso. E o que você quer? Voltar às minhas raízes. Redescobrir quem eu sou, fora de todas essas expectativas, e não consigo pensar em um lugar melhor para fazer isso do que aqui. Além disso, acrescentou ele com um sorriso tímido, há uma vaga para professor de literatura na minha antiga escola. Poderia me candidatar, seguir seus passos de alguma forma. A ideia de Alexandre como professor, transmitindo sua paixão pela literatura a jovens como ele fora um dia, me encheu de uma emoção que eu não esperava. Se isso o fizesse feliz, se lhe permitisse ser fiel a si mesmo, então era perfeito. Acho que você seria um excelente professor, eu disse, sentindo minha voz embargar um pouco. Nas semanas seguintes, Alexandre ficou comigo. Aos poucos, encontramos um novo ritmo. Voltamos às nossas velhas rotinas. Passeios pelo parque municipal. Aos domingos, debates intermináveis sobre livros e filmes. Ele se candidatou à vaga na escola e conseguiu o cargo. Depois de um mês, ele encontrou um pequeno apartamento perto do centro. Perto o suficiente para nos vermos regularmente, longe o suficiente para que ambos tivéssemos nosso espaço. O dia em que ele se mudou, ajudei-o a carregar suas caixas. Ele havia deixado a maioria de seus pertences de São Paulo para trás, outro símbolo de seu desejo de recomeçar. Nossa relação não é perfeita. Ainda há feridas cicatrizando, confiança sendo reconstruída lentamente.
Mas agora conversamos sobre as coisas em vez de deixá-las apodrecer. Lúcia ligou uma vez, furiosa, porque Alexandre havia recusado um emprego na empresa de Ricardo para ficar em Belo Horizonte. Ele manteve sua posição firme, mas respeitoso. Quando desligou, ele me olhou e sorriu. Aprendi isso com você, disse ele. A ser fiel aos meus valores, mesmo quando é difícil. Foi talvez o maior elogio que ele já me fez. Não sei o que o futuro nos reserva. Alexandre é jovem, o mundo é vasto, mas agora eu sei que não importa para onde ele vá, nossa conexão permanecerá. Não porque eu sou seu banco, seu financiador, mas porque sou seu pai e ele é meu filho. E finalmente, nós dois nos lembramos do que isso realmente significa.